Naquela madrugada fria de sábado, Beatriz Lacerda saiu de um motel na estrada de Tiradentes com o coração disparado e o batom borrado. As mãos tremiam. A culpa ainda não tinha chegado, só a adrenalina de ter feito o impensável. Ela acabava de beijar Caio Duarte, o marido da melhor amiga dela, no dia da lua de mel deles. E por mais absurdo que pareça, ela ainda estava sorrindo. Mas como uma mulher inteligente, bem-sucedida, que tinha tudo para ser feliz, chegou a esse ponto. O que aconteceu naquela noite mudou 3 vidas para sempre. Antes de continuar, me diz nos comentários de onde você está assistindo. E se você puder, deixa o like aqui. Isso ajuda demais o canal a crescer. O link da nossa comunidade no WhatsApp está fixado nos comentários. Agora, deixa eu te contar essa história desde o começo. Beatriz Lacerda tinha 31 anos e uma carreira invejável. Ela era Relações Públicas em Belo Horizonte. Morava num apartamento moderno no bairro de Lourdes, dirigia um carro importado e estava sempre impecável nas fotos das redes sociais. Por fora, era sucesso puro. Por dentro, um vazio que doía. Porque Beatriz tinha um segredo que ninguém sabia, um segredo que ela guardava há 6 anos, trancado no peito como quem esconde uma ferida que nunca sara. Ela amava Caio Duarte, e Caio era o marido de Helena. Helena Tavares Duarte, a melhor amiga dela. As duas se conheciam desde o colégio. 20 anos de amizade. 20 anos de confidências, risadas, lágrimas compartilhadas. Helena era psicóloga, doce, empática, daquelas pessoas que todo mundo adora. Sabe aquela amiga que parece iluminada? Que consegue tudo o que quer, que quando entra num lugar todo mundo olha? Era Helena e Beatriz. Beatriz sempre foi a sombra. Não que ela fosse feia ou sem talento, muito pelo contrário. Mas ao lado de Helena era como se uma luz se apagasse. Como se ela fosse sempre a segunda opção. A amiga legal, mas não a escolhida. E isso doía. Doía desde pequena. Doía quando os meninos olhavam para Helena primeiro. Doía quando Helena ganhava os prêmios na escola. Doía quando a família de Helena parecia tão perfeita, enquanto a dela era cheia de cobranças e silêncios pesados. A mãe de Beatriz, Dona Cecília, era extremamente religiosa. Daquelas que vêem pecado em tudo, que cobrava perfeição, que nunca elogiava, só apontava defeitos. O pai tinha morrido 5 anos atrás, deixando apenas um diário. E nesse diário, uma frase que Beatriz nunca esqueceu. O orgulho é a ruína dos Lacerda. Na época, ela não entendeu. Agora entendia. Mas já era tarde demais. Beatriz tinha uma irmã, Lívia, 2 anos mais nova, professora de literatura, sensata, equilibrada. Lívia era tudo que Beatriz não conseguia ser. Estava em paz consigo mesma. Não competia com ninguém, não invejava ninguém. As duas eram próximas, mas Lívia vivia alertando. Bea, você precisa parar de se comparar com Helena. Mas era impossível. Principalmente depois que Caio apareceu. 6 anos atrás, Beatriz conheceu Caio Duarte num café no Mercado Central de Belo Horizonte. Ele era advogado, 33 anos, bonito, inteligente, engraçado. Os dois começaram a conversar por acaso e ficaram horas ali, tomando cafezinho atrás de cafezinho. Beatriz se apaixonou na mesma hora. Ele parecia interessado também. Trocaram telefones, marcaram de se ver de novo e então Beatriz cometeu o erro da vida dela. Ela apresentou Caio para Helena. Foi num jantar casual, nada planejado. Helena estava de passagem e Beatriz a convidou. Achou que não tinha problema. Afinal, Caio estava interessado nela. Não estava? Mas quando Helena entrou naquele restaurante, tudo mudou. Caio olhou para Helena como quem vê o sol pela primeira vez. E Helena olhou de volta. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Naquela noite, ela percebeu que tinha perdido. De novo. Como sempre. Caio começou a namorar Helena na semana seguinte.
Beatriz sorriu, deu parabéns, fingiu que estava feliz pela amiga. Mas por dentro, ela morria um pouco a cada dia. Os meses viraram anos. Beatriz assistiu o namoro virar noivado. Assistiu Helena planejar o casamento dos sonhos. E o pior, Helena a escolheu como madrinha. Você é minha melhor amiga, Bea. Não consigo imaginar esse dia sem você do meu lado. Cada palavra era uma facada. Beatriz até tentou seguir em frente. Namorou Eduardo Prado, um empresário bem-sucedido que era completamente apaixonado por ela. Eduardo era bonito, gentil, presente, o tipo de homem que qualquer mulher gostaria de ter. Mas Beatriz não conseguia sentir nada, porque não era Caio. Ela terminou com Eduardo de forma fria, quase cruel. Ele ficou arrasado. Disse que ela estava cega, que estava jogando fora algo real por uma fantasia. Ele tinha razão. Mas Beatriz não quis ouvir. Os anos passaram. Caio e Helena estavam cada vez mais felizes. Beatriz, por fora, estava cada vez mais bem-sucedida. Por dentro, cada vez mais vazia. Ela chegou a fazer terapia, mas desistiu na terceira sessão. A terapeuta estava chegando perto demais da verdade, e Beatriz não queria encarar a verdade. A verdade era feia. A verdade era que ela invejava a melhor amiga, que desejava o noivo da melhor amiga, que fantasiava com a ideia de estar no lugar de Helena. Então veio o casamento. 15 de março, Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte. 300 convidados. Um casamento de revista. Helena estava linda de branco, radiante, caminhando até o altar onde Caio a esperava com lágrimas nos olhos. Beatriz estava ao lado dela, segurando o buquê, sorrindo para as fotos. Por dentro, se despedaçando. A festa foi linda. Beatriz fez o discurso da madrinha. Disse todas as coisas bonitas que se espera. Bebeu champanhe, dançou, abraçou todo mundo. E quando foi para casa sozinha, às 3 da manhã, ela se desmanchou no choro. Na segunda-feira, Helena e Caio partiram para a lua de mel em Tiradentes. Beatriz deveria estar aliviada. Tudo tinha acabado. Eles estavam casados. Ela precisava superar e seguir em frente, mas na terça-feira à noite ela recebeu uma mensagem. Era de Caio. Casei com quem devo, não com quem quero. Beatriz ficou olhando para aquela frase durante horas. As mãos tremiam, o coração disparava. 1000 pensamentos passavam pela cabeça. Ela deveria bloquear o número, deveria contar para Helena, deveria fazer a coisa certa, mas não fez. Na quinta-feira, outra mensagem. Preciso te ver. E na sexta-feira de manhã, Beatriz fez a mala, entrou no carro e pegou a estrada para Tiradentes. Lívia ligou no meio do caminho. Bea, onde você está? Vou resolver umas coisas de trabalho. Que coisas? Beatriz, me fala a verdade. Depois eu te ligo-lhe. Lívia não acreditou. Conhecia a irmã bem demais. Beatriz, não faz isso. Pelo amor de Deus, volta para casa. Mas Beatriz desligou. A estrada estava coberta de névoa. O céu, cinza. A temperatura caindo. Era como se até o tempo estivesse avisando. Não vá. Mas ela foi. Chegou em Tiradentes no final da tarde. O coração batendo tão forte que ela ouvia o pulso nos ouvidos. Mandou uma mensagem para Caio. Estou aqui. A resposta veio em segundos. Encontra comigo, amanhã, 20 horas, restaurante Traga Luz, rua direita. Beatriz respirou fundo. Não havia mais volta. Para entender como Beatriz chegou até ali, parada na frente do espelho de um hotel em Tiradentes, se arrumando para encontrar o marido da melhor amiga, é preciso voltar no tempo. Voltar para a infância dela. Beatriz cresceu em uma casa grande, bonita, mas gelada. Não de temperatura, de afeto. A mãe, Dona Cecília, era daquelas mulheres rígidas que acreditavam que amor se demonstrava através da correção. Elogios, raros. Abraços, quase nunca. O que sobrava eram cobranças, comparações e aquele olhar de decepção que dizia mais que 1000 palavras.
Sua prima tirou 10 em matemática. E você? A filha da vizinha entrou na faculdade federal. E você? Olha como a Helena é educada, simpática. Por que você não é assim? Sempre Helena. Desde pequena, Beatriz ouvia falar de Helena. As duas estudavam na mesma escola, eram da mesma turma, e desde o primeiro dia de aula, Helena brilhava. Era a aluna que todos os professores amavam. A menina que ganhava os concursos de redação, a que era escolhida para representar a turma. Beatriz não era ruim, longe disso, mas ao lado de Helena era como ser uma estrela ao lado do sol. A amizade entre elas começou de forma genuína. Helena nunca foi arrogante ou metida, pelo contrário, ela era doce, gentil, sempre puxava Beatriz para perto, dividia os elogios, dividia as conquistas. Mas isso, de certa forma, piorava tudo, porque Beatriz não conseguia nem odiar Helena. Ela queria. Deus sabe como queria. Seria mais fácil, mas Helena era boa demais, generosa demais, amiga demais. Então Beatriz engolia a inveja, empurrava para o fundo do peito e fingia que estava tudo bem. O pai de Beatriz, seu Marcos, era diferente da mãe, mais leve, mais afetuoso. Mas ele viajava muito a trabalho. Era representante comercial, vivia na estrada. Quando estava em casa, tentava compensar a dureza da esposa com carinho, mas nunca foi suficiente. Beatriz lembra de uma noite, ela tinha uns 12 anos. Estava chorando no quarto porque tinha tirado 8 numa prova e a mãe tinha brigado. O pai entrou, sentou na cama e disse: "Filha, você sabe o que é o pior defeito da nossa família? O orgulho. A gente nunca está satisfeito com o que tem. Sempre quer o que o outro tem. E isso é veneno." Na época, Beatriz não entendeu, mas guardou aquelas palavras. Seu Marcos morreu de infarto 5 anos atrás. Repentino. Estava dirigindo, parou num posto, sentiu uma dor no peito e apagou. Quando Beatriz arrumava as coisas dele, encontrou um diário. Eram anotações esparsas, pensamentos soltos, e numa das páginas, em letra trêmula, estava escrito: "O orgulho é a ruína dos Lacerda. Ensinei isso mal aos meus filhos, perdoe-me, Deus." Beatriz leu aquilo e chorou dias, porque ela sabia. Sabia que o pai tinha visto nela o mesmo veneno que ele carregava, a mesma insatisfação, a mesma inveja disfarçada de ambição. Mas saber não mudou nada, porque o veneno já estava entranhado. A irmã de Beatriz, Lívia, era diferente. 2 anos mais nova, mas anos-luz mais madura. Lívia era professora de literatura, ganhava pouco, morava num apartamento simples, mas era feliz. Genuinamente feliz. Ela não se importava com o que os outros tinham, não competia, não se comparava. Vivia a vida dela, no ritmo dela. Beatriz invejava isso também. As duas sempre foram próximas, mas a dinâmica era clara. Lívia era a voz da razão. Beatriz, a voz do caos. Quantas vezes Lívia tentou alertar? Bea, esquece esse Caio. Ele não é para você. Bea, você precisa fazer terapia de verdade, parar de fugir. Bea, isso que você sente por Helena não é saudável. Mas Beatriz não queria ouvir. Porque ouvir significava admitir, e admitir significava mudar. E mudar era impossível. Então ela fingia que estava tudo bem e continuava se afundando. Agora, vamos falar de Caio. Caio Duarte era advogado corporativo. 33 anos, bonito de um jeito discreto. Daqueles homens que não chamam atenção à primeira vista, mas que quanto mais você olha, mais interessante fica. Ele era inteligente, articulado, engraçado quando queria, e tinha aquele jeito sedutor de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Beatriz o conheceu num sábado de manhã no Mercado Central de Belo Horizonte. Ela estava comprando queijos, ele estava comprando café. Esbarraram sem querer. Ele pediu desculpas. Ela riu. Começaram a conversar. Sobre nada, sobre tudo. Sobre a vida, sobre trabalho.
sobre os sonhos que tinham quando eram crianças e os sonhos que perderam pelo caminho. Ficaram 3 horas conversando naquele mercado. Quando se despediram, Beatriz sabia que estava apaixonada e achou ingenuamente que ele também estava. Marcaram de se ver de novo. Jantaram juntos. Foram ao cinema. Saíram mais algumas vezes. Nada físico aconteceu. Apenas conversas. Mas conversas que faziam Beatriz sentir viva pela primeira vez em anos. E então, num dia qualquer, Helena ligou dizendo que estava de passagem por Belo Horizonte. Vinha de uma conferência em São Paulo e ia dormir na cidade antes de voltar para o Rio, onde morava na época. Beatriz convidou a amiga para jantar. E, sem pensar muito, convidou Caio também. Vem conhecer minha melhor amiga. Ela não viu o perigo, porque na cabeça dela, Caio já era dela. Não oficialmente, mas emocionalmente. Eles tinham uma conexão, algo especial. Mas quando Helena entrou naquele restaurante na Savassi, linda, cheirosa, sorrindo daquele jeito que iluminava qualquer ambiente, tudo mudou. Beatriz viu o olhar de Caio. Viu a forma como ele se endireitou na cadeira, como o sorriso dele ficou maior, como ele, de repente, ficou mais engraçado, mais charmoso, mais presente. E Helena? Helena era só ela mesma, natural, doce, falando sobre o trabalho como psicóloga, sobre a viagem, sobre a vida. Beatriz tentou participar da conversa, mas era como estar invisível. Quando o jantar acabou, Caio se ofereceu para levar Helena até o hotel. Beatriz foi para casa sozinha. Naquela noite ela não dormiu. E na semana seguinte, Caio mandou uma mensagem. Desculpa sumir esses dias, conheci alguém. Beatriz leu aquela mensagem 10, 20, 30 vezes. Queria responder, queria gritar, queria perguntar, e eu? O que eu sou para você? Mas não disse nada. Apenas, que bom, felicidades. 2 meses depois, Caio e Helena estavam namorando. E Beatriz continuava sendo a melhor amiga, sorrindo, apoiando, morrendo por dentro. Foi nessa época que Eduardo Prado entrou na vida dela. Eduardo era empresário, 38 anos, dono de uma construtora em expansão, bonito, bem-sucedido e completamente apaixonado por Beatriz desde o primeiro encontro. Eles se conheceram numa festa corporativa. Eduardo a viu de longe, se aproximou, puxou conversa. No final da noite pediu o telefone. Começaram a sair. Eduardo era tudo que uma mulher poderia querer. Atencioso, romântico, presente. Levava flores sem motivo. Lembrava de datas importantes. Planejava viagem surpresa. Mas Beatriz não sentia nada. Tentava. Deus sabe como tentava. Mas era como tentar acender fogo com pedras molhadas. Os meses passaram. Eduardo falava em morar juntos, em casamento, em construir uma vida. Beatriz entrava em pânico toda vez, porque não era Caio. E se não era Caio, não importava. Numa noite, depois de mais uma discussão sobre o futuro do relacionamento, Beatriz disse: Eduardo, eu não te amo, sinto muito, mas eu não te amo. Ele ficou branco. Você está apaixonada por outro alguém? Beatriz não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. É o Caio, não é? O noivo da Helena. Eduardo não era bobo. Ele tinha visto os olhares. Tinha percebido a forma como Beatriz ficava tensa toda vez que o casal era mencionado. Você está jogando fora algo real por uma fantasia, Beatriz. Ele nunca vai ser seu. Ele ama a Helena. Acorda para a vida. E saiu batendo a porta. Beatriz ficou sozinha no apartamento. E pela primeira vez se perguntou se Eduardo não tinha razão. Mas não adiantou, porque a obsessão já tinha tomado conta. Os anos seguintes foram os piores. Beatriz assistiu Caio pedir Helena em casamento. Assistiu os preparativos do casamento. Foi escolhida como madrinha. Cada evento, cada festa, cada encontro era tortura. Ela tentou se afastar, inventou desculpas para não ir em alguns jantares, mas Helena sempre insistia.
Béia, você é minha melhor amiga. Eu preciso de você. E Beatriz ia, porque não conseguia dizer não. Porque uma parte doente dela queria estar perto, queria ver, queria sofrer. A terapia que ela tentou fazer durou 3 sessões. A psicóloga, uma mulher de uns 50 anos, foi direto ao ponto na segunda consulta. Beatriz, você está obcecada, e obsessão não é amor. É vazio tentando se preencher com algo que nunca vai caber. Beatriz não voltou. A verdade doía demais. E então chegou o dia do casamento. 15 de março, uma sexta-feira linda, ensolarada. Igreja de São Francisco de Assis lotada. Beatriz estava linda no vestido de madrinha, cabelo preso, maquiagem impecável. Por fora, perfeita. Por dentro, despedaçada. Quando Helena entrou na igreja, Beatriz teve que segurar as lágrimas. Não de emoção, de dor. A cerimônia foi linda. Caio chorou. Helena chorou. Todo mundo aplaudiu. Beatriz sorriu para as fotos. Na festa, fez o discurso. Disse todas as coisas bonitas que uma madrinha deve dizer. Brindou com champanhe. Dançou. Abraçou os noivos. Mas quando chegou em casa naquela madrugada, trancou a porta, sentou no chão da sala e desmoronou. Chorou até não ter mais lágrimas, até a garganta doer, até o corpo inteiro tremer. E pensou, acabou. Eu preciso superar. Eu preciso seguir em frente. Mas na terça-feira à noite, 3 dias depois do casamento, o celular dela vibrou. Uma mensagem de Caio. Casei com quem devo, não com quem quero. E tudo que Beatriz tinha tentado enterrar voltou à superfície, mais forte, mais perigoso, mais destrutivo. Os 3 dias após o casamento foram estranhos. Helena e Caio partiram para a lua de mel em Tiradentes na segunda-feira de manhã. Postaram fotos no aeroporto. Sorrisos largos, mãos entrelaçadas, a felicidade estampada no rosto. Beatriz viu as fotos e sentiu o estômago revirar. Deveria estar aliviada. Eles estavam longe, casados. Pronto, acabou. Mas não acabou, porque na terça-feira à noite aquela mensagem chegou. Casei com quem devo, não com quem quero. Beatriz ficou 2 horas olhando para a tela do celular. Leu, releu, apagou, abriu de novo, leu mais uma vez. O que fazer com aquilo? Bloquear o número? Contar para Helena? Ignorar? Mas a verdade é que ela não queria fazer nenhuma dessas coisas. Uma parte escondida dela, uma parte feia e egoísta, estava vibrando por dentro. Ele pensava nela, ele desejava ela. Mesmo casado, mesmo em lua de mel com Helena, ele pensava nela. Beatriz não respondeu naquela noite, mas também não bloqueou. Na quarta-feira de manhã, outra mensagem. Beatriz, eu sei que você leu. Por favor, precisamos conversar. O coração dela disparou. As mãos tremiam. Ela digitou e apagou umas 10 respostas diferentes. Até que finalmente escreveu. Caio, você está em lua de mel com a Helena, minha melhor amiga. Isso não está certo. A resposta veio em segundos. Eu sei, mas não consigo parar de pensar em você. Beatriz trancou o celular e jogou no sofá. Passou o dia inteiro tentando trabalhar. Reuniões, e-mails, ligações. Mas a cabeça estava em outro lugar. À noite, olhou o celular de novo. Mais uma mensagem. Me desculpa. Eu não devia ter mandado isso. Esquece. Mas ela não conseguia esquecer. E ele sabia disso. Na quinta-feira à tarde, a mensagem que mudou tudo. Preciso te ver só uma vez, pra gente se despedir direito. Tiradentes, você vem? Beatriz leu aquilo e sentiu o chão sumir. Ir até Tiradentes, encontrar ele escondido enquanto Helena estava lá? Era loucura, era errado. Era a pior ideia possível. Mas ela queria. Deus do céu, como ela queria. Passou a noite acordada, pensando, inventando desculpas, criando justificativas na cabeça. É só uma conversa. A gente precisa colocar um ponto final nisso. Não vai acontecer nada. Mentiras, todas mentiras. E ela sabia.
Na sexta-feira de manhã, Beatriz acordou, tomou banho, arrumou uma mala pequena e entrou no carro. Nem ela mesma acreditava no que estava fazendo. A irmã, Lívia, ligou quando Beatriz já estava na estrada. Bea, onde você está? Vou resolver umas coisas de trabalho. Que coisas? No meio de uma sexta-feira? Beatriz, me fala a verdade. Silêncio. Lívia conhecia a irmã bem demais. E o silêncio disse tudo. Beatriz, não, por favor, me diz que você não está indo atrás do Caio. Beatriz apertou o volante. Lívia, não é da sua conta. É sim, você é minha irmã e eu sei que você está fazendo uma burrada. Beatriz, pelo amor de Deus, volta para casa. Depois eu te ligo. E desligou. Lívia mandou mensagem atrás de mensagem. Bea, pensa no que você está fazendo. Helena é sua amiga há 20 anos. Isso vai acabar com você. Volta, por favor. Beatriz leu todas, mas não respondeu. Colocou o celular no silencioso e continuou dirigindo. A estrada para Tiradentes era linda. Montanhas, verde por todo lado, o céu azul. Mas Beatriz não via nada disso. Via apenas a estrada à frente e o abismo que estava se aproximando. Quanto mais perto chegava, mais o coração acelerava. Passou por São João del Rei, seguiu pela estrada estreita e sinuosa. A paisagem ficou mais rural, mais tranquila, mas dentro do peito dela era pura tempestade. Por volta das 4 da tarde, Beatriz chegou em Tiradentes. A cidade era linda, casarões coloniais, ruas de pedra, igrejas antigas. Tudo muito charmoso, muito romântico. O tipo de lugar perfeito para uma lua de mel. Beatriz estacionou o carro numa pousada discreta, fez o check-in, subiu para o quarto e sentou na cama. E agora? Mandou mensagem para Caio. Estou aqui. 3 pontinhos apareceram quase na hora. Ele estava digitando. Não acredito que você veio. Pois é, eu também não. Encontra comigo. Amanhã, 20 horas. Restaurante Tragaluz, Rua Direita. Beatriz respirou fundo. E a Helena? Ela vai estar com uma amiga dela que mora aqui. Elas marcaram um jantar. Eu vou dizer que tem uma reunião de trabalho. Mentiras. Tudo baseado em mentiras. Beatriz digitou. Caio, isso tá errado. Eu sei, mas preciso te ver. Só dessa vez. Ela ficou olhando para a mensagem. Os dedos tremendo. O coração disparado. Digitou. Ok. E pronto. Estava feito. Não tinha mais volta. Beatriz passou o resto da tarde andando pela cidade, tentando acalmar a mente. Entrou em lojinhas, tomou um café, olhou as igrejas, mas não via nada. A cabeça estava longe. Naquela noite, deitada na cama da pousada, olhando para o teto, ela pegou o celular e quase ligou para Lívia, quase. Mas não ligou, porque sabia o que a irmã ia dizer. E não queria ouvir. Dormiu pouco. Acordou cedo no sábado, passou o dia inteiro ansiosa, trocou de roupa 3 vezes, refez a maquiagem 2, 8 da noite. Beatriz saiu da pousada e caminhou até a Rua Direita. Tiradentes à noite era ainda mais bonita. As luzes amareladas das lanternas antigas, o som dos violões tocando ao longe, casais caminhando de mãos dadas, tudo muito romântico, tudo muito errado. O restaurante Tragaluz era pequeno, intimista, mesas de madeira, velas acesas, música baixa. Caio já estava lá, sentado numa mesa no canto, de camisa branca, o cabelo levemente bagunçado. Bonito, tenso. Quando viu Beatriz entrar, ele se levantou. Os olhos se encontraram, e por um segundo o mundo inteiro parou. Beatriz caminhou até a mesa, sentou. Não disse nada, não conseguia. Caio também ficou em silêncio por um momento. Depois, sorriu de um jeito meio sem graça. Você veio. Você pediu. Silêncio de novo. O garçom trouxe o cardápio. Eles pediram vinho, fingindo que era só um jantar normal. Mas não era. E os dois sabiam. A conversa começou devagar. Assuntos superficiais, trabalho, família, a cidade. Mas a tensão estava ali, no ar, em cada olhar, em cada pausa.
Até que Caio disse: Beatriz, eu preciso te falar uma coisa. Ela olhou para ele. Eu deveria ter ficado com você. O coração dela parou. Naquele dia, no mercado, quando a gente se conheceu, eu deveria ter ficado com você, não com a Helena. Beatriz sentiu os olhos arderem. Então por que não ficou? Caio suspirou. Porque a Helena era mais fácil, ela era leve, não tinha complicações, era tudo muito natural. E eu era complicada? Você era intensa. Assustava, me fazia sentir coisas que eu não estava pronto para sentir. Beatriz riu, um riso amargo. Então você escolheu a facilidade. Eu escolhi errado. Eles ficaram se olhando. O vinho já tinha ido embora. A comida, mal tocada. Caio estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão dela. Beatriz, eu não consigo parar de pensar em você. Ela deveria ter tirado a mão. Deveria ter levantado e ido embora. Mas não fez isso. Caio, você é casado com a minha melhor amiga. Eu sei. Então, o que você quer de mim? Ele apertou a mão dela. Eu não sei, eu só precisava te ver. Precisava te falar isso, antes que fosse tarde demais. Beatriz sentiu as lágrimas descerem. Já é tarde, Caio. Eu sei. Mas nenhum dos dois se levantou. Ficaram ali, mãos entrelaçadas, olhares presos, e então Caio disse: Vamos sair daqui. Vamos conversar num lugar mais reservado. Por favor. Beatriz sabia o que aquilo significava. Sabia que não era só conversa. Sabia que estava cruzando uma linha que não tinha volta. Mas mesmo assim disse: Ok. Eles pagaram a conta. Saíram do restaurante. A noite estava fria, as ruas desertas. Caio pegou a mão dela e disse: Meu carro tá ali. Entraram no carro. Ele dirigiu. Nenhum dos dois falava. Apenas o som do motor. O barulho dos pneus na estrada de pedra. Então a cidade ficou para trás. E eles pegaram a estrada. Beatriz sabia para onde estavam indo. E não fez nada para impedir. 10 minutos depois, Caio parou o carro num motel na beira da estrada. O lugar era simples, discreto, cercado de névoa. Ele olhou para ela. Beatriz! Ela olhou de volta. E sem dizer nada, os dois desceram do carro. O que vocês acham do que está acontecendo até agora? Deixa nos comentários. E se você puder, clica no like para ajudar o canal a continuar trazendo essas histórias. Agora, vamos para o que aconteceu dentro daquele quarto. O quarto do motel era simples. Paredes brancas, cama de casal com lençóis brancos, uma luminária fraca no canto, cortinas pesadas cobrindo a única janela. Tudo muito impessoal, como se o lugar não quisesse guardar memórias. Beatriz entrou primeiro. Caio fechou a porta atrás deles. O silêncio era ensurdecedor. Ela ficou parada no meio do quarto, de costas para ele, olhando para a parede, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. O que ela estava fazendo ali? Como tinha chegado àquele ponto? Caio se aproximou devagar, colocou as mãos nos ombros dela. Beatriz fechou os olhos. Beatriz? A voz dele, baixa, rouca. Ela virou de frente. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Escuros, intensos. Se você quiser ir embora, a gente vai. Eu te levo de volta, sem problema. Beatriz sabia que deveria dizer sim. Deveria sair dali correndo. Deveria ligar para Lívia, pedir perdão, voltar para Belo Horizonte e nunca mais olhar para trás. Mas não fez isso. Em vez disso, disse: Eu não quero ir embora. E foi tudo que Caio precisou ouvir. Ele a puxou para perto e a beijou. Não foi um beijo suave. Não foi romântico, foi urgente, desesperado, como se os dois tivessem segurado aquilo por anos e agora não conseguissem mais controlar. Beatriz se entregou, completamente, as mãos dele no rosto dela, as mãos dela no peito dele, a respiração acelerada, o mundo desaparecendo. Por alguns minutos, nada mais importava. Não importava que ele fosse casado. Não importava que a esposa fosse a melhor amiga dela. Não importava que aquilo fosse a pior decisão das vidas deles. Nada importava, só aquele momento. Eles caíram na cama.
As roupas sendo tiradas com pressa, os beijos ficando mais intensos, as mãos explorando, os corpos se encaixando. E então, Beatriz abriu os olhos. Viu o reflexo dos dois no espelho da parede, viu ela mesma, cabelo bagunçado, batom borrado, olhar perdido. E por um segundo não se reconheceu. Quem era aquela mulher? O que ela tinha se tornado? Caio percebeu a mudança. Parou. Olhou para ela. Tá tudo bem? Beatriz não respondeu. Porque não estava tudo bem. Caio segurou o rosto dela com as duas mãos. Beatriz, olha para mim. Ela olhou. Sempre foi você. Desde o primeiro dia. Sempre foi você. As palavras que ela esperou ouvir durante 6 anos. As palavras que deveriam ter curado tudo. Mas não curaram. Porque eram palavras vazias. Ditas no lugar errado, na hora errada, da forma errada. Caio a beijou de novo, e Beatriz tentou se entregar, tentou sentir o que deveria sentir, mas algo dentro dela tinha quebrado. Eles continuaram, os corpos ainda próximos, as mãos ainda buscando, mas a magia tinha ido embora. Beatriz estava ali, mas não estava. A mente dela estava longe, pensando em Helena. Helena, que naquele exato momento estava jantando com uma amiga, acreditando que o marido estava numa reunião de trabalho. Helena, que nunca fez nada de mal para Beatriz. Helena, que sempre foi uma amiga verdadeira. E Beatriz. Beatriz estava traindo essa amizade da pior forma possível. De repente, o celular de Caio vibrou na mesinha de cabeceira. Ele ignorou. Vibrou de novo. E de novo. Até que ele parou, pegou o celular e olhou a tela. O rosto dele ficou branco. O que foi? Beatriz perguntou. Caio virou a tela para ela. Era uma foto de Helena, sorrindo, segurando uma taça de vinho, com a amiga ao lado. A legenda dizia: Meu amor, tô me divertindo demais. Espero que sua reunião esteja sendo produtiva. Te amo. Beatriz sentiu uma dor física no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca e torcido. Ela se levantou da cama num pulo, pegou as roupas do chão, começou a se vestir com pressa. Beatriz, espera. Não. Beatriz, calma. Calma. Caio, a Helena acabou de mandar uma mensagem para você. Ela tá lá, feliz, mandando coração, enquanto você tá aqui comigo. Ela não sabe de nada. Exatamente, ela não sabe. E eu sou um lixo por estar fazendo isso com ela. Beatriz terminou de se vestir. Pegou a bolsa. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. Caio se levantou, colocou a calça, tentou se aproximar. Beatriz, não vai embora assim. Não me toca. A voz dela saiu mais dura do que ela esperava. Caio parou. Eu não posso fazer isso, Caio. Eu não posso. Mas você já fez. A frase caiu como uma bomba. Porque era verdade. Não importava se tinham parado no meio. Não importava que nada de fato tivesse acontecido. O beijo tinha acontecido. A traição tinha acontecido. E não tinha como desfazer. Beatriz olhou para ele e, pela primeira vez, viu Caio como ele realmente era. Não era o homem perfeito que ela tinha idealizado. Não era o amor da vida dela. Era apenas um homem fraco, egoísta, que estava traindo a esposa e manipulando a amante com palavras bonitas. Você é um covarde, Caio. Ele piscou, surpreso. Você casou com a Helena. Jurou amor eterno e 3 dias depois está aqui comigo. Você não me ama. Você só quer o que não pode ter. Não é verdade. É sim. E eu sou pior ainda, porque eu sabia. Eu sempre soube. E mesmo assim vim. Beatriz caminhou até a porta. Beatriz, espera. Vamos conversar. Não tenho que conversar. Ela abriu a porta. A névoa lá fora estava mais densa agora. O frio cortava a pele. Caio tentou segurar o braço dela. Deixa eu te levar de volta. Eu vou sozinha. E saiu. A caminhada até o carro dela foi das mais longas da vida. Cada passo pesava como chumbo. O ar gelado queimando os pulmões, as lágrimas descendo sem parar.
Quando chegou no carro, Beatriz entrou, trancou as portas e desabou. Chorou, gritou, socou o volante. Como tinha chegado ali? Como tinha se tornado aquela pessoa? O celular tocou. Era a Lívia. Beatriz atendeu, mas não conseguiu falar, só chorava. Bea, o que aconteceu? Fala comigo. Lívia, eu fiz uma coisa horrível. Onde você tá? Tiradentes. Você tá com o Caio? Silêncio. Beatriz, me diz que você não... Eu beijei ele, Li. Eu beijei o marido da Helena. Lívia ficou em silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, doloroso. Meu Deus, Beatriz, eu sei. Eu sou horrível. Eu sou um lixo. Para. Respira. Você precisa voltar para casa. Agora. Eu não consigo dirigir assim. Então fica num hotel, descansa, e amanhã de manhã você volta, e a gente vai resolver isso. Como? Como a gente vai resolver? Eu traí minha melhor amiga. Eu não sei, Bea, mas você precisa contar para ela. Eu não posso... Você tem que contar, antes que outra pessoa conte. Beatriz respirou fundo, as lágrimas ainda caindo. Lívia, eu perdi tudo, não perdi? A irmã suspirou do outro lado. Talvez você tenha perdido. Mas agora você precisa decidir se vai se perder também. Volta para casa. A gente conversa, mas volta. Beatriz desligou, limpou as lágrimas, ligou o carro e dirigiu de volta para Belo Horizonte. A estrada estava vazia, escura, a névoa tornando tudo mais difícil de enxergar, mas Beatriz dirigia no automático. A cabeça estava longe, pensando em Helena, em Caio, nela mesma, pensando em como uma pessoa pode destruir tudo em uma noite, por um momento de fraqueza, por anos de inveja, por uma obsessão doentia. Quando chegou em Belo Horizonte, já era quase 4 da manhã. Ela não foi para o apartamento dela, foi direto para a casa da mãe. Dona Cecília estava acordada, como sempre, rezando o terço na sala. Quando viu Beatriz entrar, de olhos inchados, roupa amassada, cabelo bagunçado, soube que algo estava muito errado. Beatriz, o que aconteceu? Beatriz olhou para a mãe e desabou de novo. Dona Cecília a abraçou. Coisa rara, mas naquele momento, necessária. Mãe, eu fiz uma coisa terrível. O que você fez? Beatriz contou. Não tudo, mas o suficiente. O rosto de Dona Cecília foi mudando, de preocupação para choque, de choque para decepção. Quando Beatriz terminou, a mãe se afastou. Você traiu a Helena? Mãe, a menina que é sua amiga desde criança, que sempre te tratou como irmã? Eu sei, mãe. Eu sei que foi horrível, mas Não tem mais, Beatriz. Não tem justificativa. A frieza na voz da mãe cortou mais fundo que qualquer grito. Eu criei você melhor que isso. Mãe, por favor, eu preciso rezar sozinha. E Dona Cecília subiu as escadas, deixando Beatriz sozinha na sala. Beatriz dormiu no sofá. Ou melhor, tentou dormir. Passou a madrugada acordada, olhando para o teto, revivendo cada momento daquela noite. E se perguntando, e agora? Obrigado por continuar acompanhando essa história até aqui. E o que vem pela frente vai mexer com você ainda mais. A semana seguinte foi um inferno silencioso. Beatriz voltou para o apartamento dela no domingo à noite. Trancou-se lá dentro. Não saiu. Não atendeu ligações de ninguém. Só de Lívia. A irmã ia visitá-la todo dia. Levava comida. Tentava conversar. Mas Beatriz estava destroçada. Você precisa contar para Helena, Lívia repetia. Eu não consigo. Bea, isso vai vazar de um jeito ou de outro. É melhor ela ouvir de você. Mas Beatriz não tinha coragem. Na segunda-feira, ela tentou trabalhar. Ligou o computador. Abriu os e-mails. Mas não conseguia se concentrar. As reuniões online eram um pesadelo. Ela fingia que estava bem. Sorria para a câmera. Falava as coisas certas, mas por dentro estava morta. Na quarta-feira, Helena e Caio voltaram da lua de mel. Beatriz viu as fotos no Instagram, os dois no aeroporto,
sorridentes, bronzeados, felizes, ou pelo menos fingindo ser. Helena postou uma foto deles dois com a legenda: "Voltamos, a melhor lua de mel do mundo com o amor da minha vida." Beatriz olhou para a foto e sentiu náusea. Caio não tinha entrado em contato, nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Talvez ele estivesse com medo, ou com vergonha, ou simplesmente fingindo que nada tinha acontecido. Beatriz não sabia e não queria saber. Na quinta-feira à tarde, Helena ligou. Beatriz olhou para o celular vibrando. O nome da amiga na tela. A foto delas duas juntas, tirada no casamento. Ela não quis atender, mas Helena ligou de novo. E de novo, até que Beatriz, tremendo, atendeu. "Oi, Helena. Bea, finalmente! Eu tô ligando para você há dias. Tá tudo bem?" A voz dela era leve, alegre, inocente. "Tá sim, desculpa, trabalho tá puxado. Imagina, olha, eu tô morrendo de saudade. Vamos tomar um café? Amanhã? Eu quero te contar tudo da viagem." O estômago de Beatriz revirou. "Amanhã eu não posso. Sábado, então? Por favor, Bea, eu tenho uma novidade para te contar." Beatriz fechou os olhos. "Tá bom, sábado. Perfeito. 3 da tarde. Naquele café da Savassi que a gente adora. Te amo, amiga." E desligou. Beatriz ficou segurando o celular. O coração disparado. Como ia olhar na cara de Helena? Como ia fingir que estava tudo bem? Sexta-feira passou devagar. Beatriz não dormiu direito. Passou a madrugada acordada, ensaiando o que ia dizer. Devia contar a verdade. Devia mentir. Devia evitar o assunto. No sábado de manhã, Lívia passou lá. "Você vai encontrar ela hoje?" "Vou." "E vai contar?" Beatriz não respondeu. "Bea, eu não sei, Lívia. Eu não sei o que fazer. Ela merece saber. E se isso destruir ela? Já está destruindo você. E vai destruir ela de qualquer jeito quando ela descobrir. E ela vai descobrir, Bea. Sempre descobre." Beatriz sabia que a irmã tinha razão, mas ainda assim não tinha coragem. 3 da tarde. Café na Savassi. Beatriz chegou pontualmente. Helena já estava lá, sentada numa mesinha perto da janela, linda como sempre. Cabelo solto, sorriso largo. Quando viu Beatriz, levantou e a abraçou forte. "Ah, amiga, que saudade!" Beatriz retribuiu o abraço, mas era como abraçar alguém que você acabou de apunhalar pelas costas. Sentaram, pediram café. Helena começou a falar animada sobre a lua de mel. "Bea, foi perfeito. Tiradentes é lindo demais. A gente andou pelas ruazinhas, foi em restaurantes incríveis, ficou em pousada charmosa." Cada palavra era uma facada. E o Caio foi super atencioso, romântico. Sabe quando você sente que fez a escolha certa? Foi exatamente assim. Beatriz sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Helena continuou falando sobre a cidade, sobre os passeios, sobre como foi especial, até que ela parou, olhou para Beatriz e franziu a testa. "Bea, você tá bem? Você tá meio estranha." "Tô sim, só cansada." Helena não pareceu convencida, mas deixou para lá. "Bom, agora a novidade que eu te falei." Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e colocou na mesa. Beatriz olhou para o envelope, depois para Helena. "O que é isso?" Helena sorriu. Um sorriso enorme, emocionado. "Abre." Beatriz pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu. Dentro, uma foto de ultrassom. O coração dela parou. "Eu tô grávida, Bea." O mundo desabou. Beatriz olhou para a foto, depois para Helena, depois de volta para a foto. Você tá grávida?" "Sim, descobri ontem. A gente não estava tentando, mas aconteceu. E eu tô tão feliz, tão feliz." Helena estava chorando. De alegria. Beatriz também estava chorando, mas não de alegria. "Bea, eu queria que você fosse a madrinha, de novo, do bebê." Beatriz não conseguia falar. A garganta estava fechada, o peito apertado, a respiração difícil. "Você vai, né? Vai ser madrinha da minha filha?"
Você já sabe que é menina? Não, mas eu sinto que é. Intuição de mãe. Beatriz limpou as lágrimas. Tentou sorrir. Claro, Lena, eu vou. Helena se levantou e abraçou a amiga de novo. Apertado, chorando. Você é a melhor amiga do mundo, Bea. Eu não sei o que eu faria sem você. E Beatriz, abraçada nela, sentiu o coração despedaçar de vez, porque agora não era só uma amizade que tinha sido traída. Era uma família inteira, um bebê que estava chegando, inocente, puro. E Beatriz tinha feito parte da destruição daquilo. Elas ficaram mais meia hora no café. Helena falando animada sobre planos, sobre nomes, sobre o quarto do bebê. Beatriz ouvia tudo no piloto automático. Quando se despediram, Helena disse: semana que vem a gente marca um jantar. Eu, você, o Caio. Para comemorar, Beatriz forçou um sorriso. Combinado. E saiu dali correndo. Entrou no carro, trancou as portas e gritou. Gritou até a garganta doer, socou o volante, chorou. Gritou de novo. Como? Como ela ia contar agora? Helena estava grávida, feliz, planejando o futuro. E Beatriz? Beatriz era a bomba que ia explodir tudo aquilo. Mas ela não teve que contar, porque alguém contou por ela. Na segunda-feira de manhã, Helena recebeu um e-mail anônimo, com fotos. Fotos de Beatriz e Caio entrando no motel naquela noite em Tiradentes, tiradas de longe, mas era eles, sem dúvida nenhuma. A mensagem dizia apenas: sinto muito, você merece saber. Helena ficou olhando para as fotos durante horas. Não chorou, não gritou, só ficou olhando. Depois ligou para Caio. Ele estava no escritório. Oi, amor, tudo bem? Caio, vem para casa. Agora. Aconteceu algo? Agora, Caio. O tom de voz dela era gelado. Caio chegou em casa meia hora depois. Pálido, tenso. Helena estava sentada no sofá, com o notebook aberto, as fotos na tela. Senta. Ele sentou. Ela virou o notebook para ele. Caio olhou e ficou branco. Helena, Não mente. Eu sei que é você. Eu sei que é a Beatriz. Então, não vem com desculpa. Silêncio. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Caio respirou fundo. Foi só um beijo. Só isso. Ela estava confusa. Eu estava confuso. A gente bebeu e... Para. Helena levantou a mão. Para de falar. Eu não quero ouvir desculpa. Ela fechou o notebook e olhou para ele. Você traiu no dia da nossa lua de mel com a minha melhor amiga. Helena, me desculpa, eu juro. Eu tô grávida, Caio. Ele parou de falar. Eu descobri ontem que tô grávida. E hoje eu descubro que você me traiu. As lágrimas finalmente desceram, mas não eram lágrimas de dor, eram de raiva. Sai da minha frente, agora. Helena, sai! Caio levantou e saiu. Helena ficou sozinha, olhando para as fotos de novo. E então algo mudou no rosto dela. Não era mais dor, era algo frio, calculista. Ela pegou o celular e ligou para Beatriz. O que você acha do que a Helena vai fazer agora? Deixa nos comentários. E se puder, clica no like para ajudar o canal. Beatriz estava em casa quando o celular tocou. Viu o nome de Helena na tela e o coração disparou. Ela sabia. De alguma forma, Helena tinha descoberto. As mãos tremiam tanto que ela quase derrubou o celular. Respirou fundo e atendeu. Oi, Helena. A voz do outro lado era calma. Calma demais. Bea, precisamos conversar. Sobre o quê? Você sabe sobre o quê? Silêncio. Beatriz fechou os olhos. Sentiu as lágrimas começarem a descer. Lena, Não. Não pelo telefone. Vem aqui em casa, agora. Helena, eu sinto muito. Vem aqui, Beatriz. E desligou. Beatriz ficou parada no meio da sala, segurando o celular, tremendo. Ligou para Lívia. Ela descobriu. Como? Não sei. Mas ela quer me ver. Agora. Você vai? Eu tenho que ir. Quer que eu vá com você? Não. Isso eu preciso fazer sozinha.
Beatriz se arrumou rapidamente, jogou água no rosto, prendeu o cabelo, pegou a bolsa e foi. A casa de Helena e Caio ficava num condomínio fechado em Lourdes. Linda, grande, com jardim na frente e piscina nos fundos. A casa perfeita, para a vida perfeita, que Beatriz tinha ajudado a destruir. Quando chegou no portão, o segurança já estava esperando. "Pode entrar, senhora. A dona Helena está esperando." Beatriz estacionou o carro, desceu, caminhou até a porta, tocou a campainha. Helena abriu. Estava de calça de moletom e camiseta branca, sem maquiagem. O cabelo preso num coque bagunçado. Mas o olhar estava diferente, frio, distante. "Entra." Beatriz entrou. A casa estava em silêncio. "O Caio está aqui?" "Não. Mandei ele para a casa da mãe dele." As duas foram para a sala. Helena sentou no sofá. Beatriz ficou de pé, sem saber o que fazer. "Senta, Beatriz." Ela sentou. Helena pegou o notebook na mesinha de centro e abriu. Virou a tela para Beatriz. "As fotos." Beatriz sentiu o chão sumir. "Eu recebi isso hoje de manhã, e-mail anônimo." Beatriz olhou para as fotos, depois para Helena. "Lena, é você?" "É." "E o Caio?" "É." Helena fechou o notebook devagar, colocou na mesa, e então olhou para Beatriz. "Me conta. Tudo." "Helena. Tudo, Beatriz. Eu mereço saber." E Beatriz contou. Não tudo, mas quase. Contou sobre as mensagens, sobre o encontro no restaurante, sobre o motel. Contou que tinha sido só um beijo, que tinham parado, que ela tinha saído de lá e se arrependido imediatamente. Mas não contou sobre os 6 anos de inveja, sobre a obsessão, sobre o quanto ela tinha desejado aquilo. Algumas verdades eram pesadas demais. Quando terminou, Helena ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, sufocante. Até que ela disse: "Você é minha melhor amiga há 20 anos. Eu sei. Eu te contei todos os meus segredos, todas as minhas inseguranças, todos os meus medos. Eu sei, Helena. Eu te escolhi como madrinha do meu casamento e agora do meu filho." As lágrimas de Beatriz caíam sem parar agora. "E você traiu tudo isso, por um homem. Eu sinto muito. Eu sinto tanto, Helena. Eu não sei o que deu em mim." "Você o queria?" A pergunta pegou Beatriz de surpresa. "O quê? O Caio? Você o queria? Ou foi só impulso?" Beatriz hesitou, mas decidiu falar a verdade. "Eu o queria, desde antes de você, desde o dia que eu o conheci." Helena piscou. Depois soltou uma risada amarga. "Então foi isso. Você sempre o quis e quando não conseguiu, resolveu pegar emprestado. Não foi assim?" "Foi exatamente assim, Beatriz. Não tenta dourar a pílula." Beatriz baixou a cabeça. Helena se levantou, caminhou até a janela, ficou olhando lá para fora. "Eu devia te odiar, devia te expulsar daqui e nunca mais falar com você. Eu entendo, mas eu não vou fazer isso." Beatriz levantou a cabeça, confusa. Helena virou de frente. "Porque eu te perdoo." "A quê?" Beatriz piscou sem entender. "Você me perdoa?" "Perdoo, você errou feio, mas você é humana e humanos erram." "Helena, eu não mereço." "Não, você não merece, mas eu não sou o tipo de pessoa que guarda rancor, principalmente agora. Eu vou ser mãe, eu preciso focar no que importa." Beatriz não sabia o que dizer. "Então, a gente continua amigas?" Helena deu um meio sorriso. "Continua, mas com uma condição." "Qual?" "Você vai me ajudar, com a gravidez, com o bebê. Com tudo, você vai estar do meu lado, como sempre esteve." Beatriz sentiu um alívio enorme. Claro que eu vou, Lena. Eu juro que vou compensar. Ótimo, porque você vai precisar." Algo no tom de voz de Helena fez Beatriz se arrepiar, mas ela ignorou. Estava perdoada. Tinha ganhado uma segunda chance, ou pelo menos era o que ela achava. Os meses seguintes foram estranhos. Helena realmente a manteve por perto. Chamava para tudo: chá de bebê,
consultas médicas, compras para o enxoval. Beatriz ia em todas, sempre solícita, sempre tentando agradar. Mas algo estava errado. Helena era gentil, educada, mas havia uma frieza no olhar, uma distância sutil. E pior, ela sempre fazia questão de incluir Beatriz em momentos com Caio. Jantares, almoços, reuniões de família, sempre os três juntos. E sempre, Helena fazia algum comentário. Pequeno, aparentemente inocente. Caio, lembra daquela noite em Tiradentes? Foi tão especial? Ou, Bea, você devia ir para Tiradentes de novo. A cidade é linda, não é, amor? Caio ficava tenso. Beatriz também. Mas Helena só sorria, como se fosse tudo normal. Mas não era. Beatriz começou a perceber que aquilo não era perdão. Era tortura. Helena estava fazendo ela pagar, lenta, silenciosamente. E o pior, Beatriz não podia reclamar, porque ela merecia. No trabalho, as coisas também começaram a piorar. Beatriz começou a perder clientes, sem explicação. Simplesmente paravam de responder e-mails, cancelavam contratos. Ela não entendia. Até que uma colega em tom de fofoca comentou: Bea, tá rolando um boato sobre você. Que boato? Que você é... Como eu posso dizer? Que você não é confiável, que se envolve com homens casados. O sangue de Beatriz gelou. Quem tá falando isso? A colega deu de ombros. Não sei, mas tá se espalhando. Beatriz sabia. Eduardo Prado, o ex-namorado que ela tinha rejeitado. Ela ligou para ele. Foi você que mandou aquelas fotos para Helena? Do outro lado, uma risada. Oi, Beatriz, quanto tempo? Responde. Foi você? Foi. E também fui eu que espalhei que você é uma destruidora de lares. Considerando que é verdade, não vejo problema. Eduardo, por quê? Porque você me humilhou, me desprezou, jogou fora o que a gente tinha por uma fantasia. E agora você está colhendo o que plantou. E desligou. Beatriz ficou olhando para o celular. Tudo estava desmoronando. A amizade com Helena era uma farsa. A carreira estava indo para o ralo. A família não falava com ela direito desde que Dona Cecília soube da história toda. Só Lívia permanecia ao lado, mas até ela estava cansada. Bea, você precisa se afastar da Helena. Isso não está fazendo bem para você. Eu não posso. Eu prometi. Promessa feita sob culpa não vale. Mas Beatriz não conseguia sair, porque no fundo achava que merecia aquilo. Merecia sofrer, merecia pagar. E Helena sabia disso. Por isso continuava chamando, continuando incluindo, continuando torturando. Até que chegou o dia do nascimento do bebê. Uma menina, linda, saudável, chamada Laura. Beatriz estava lá, no hospital, segurando a bebê, olhando para aquele rostinho inocente. E algo dentro dela quebrou de vez, porque aquela criança ia crescer, ia ter uma família, ia ter uma mãe e um pai, mas aquela família tinha sido manchada por ela. Helena, deitada na cama do hospital, olhava para Beatriz segurando Laura e sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. Ela é linda, não é? É. Você ainda vai ser madrinha? Beatriz olhou para Helena e pela primeira vez viu a verdade. Helena não tinha perdoado. Nunca tinha perdoado. Estava apenas executando uma vingança lenta. Eu vou, Beatriz respondeu, porque não tinha escolha. 3 meses depois, Helena anunciou um evento beneficente na clínica onde trabalhava. Chamou Beatriz. Insistiu que ela fosse. É importante para mim, Bea. Você precisa estar lá. E Beatriz foi. Não sabia que aquela noite mudaria tudo. De novo. Obrigada por continuar aqui. E se você está gostando, não esquece de considerar entrar na nossa comunidade no WhatsApp. O link está fixado nos comentários. O evento beneficente aconteceu numa sexta-feira à noite. Um salão elegante no bairro de Lourdes. Luzes suaves, mesas decoradas, música ambiente. Havia pelo menos 200 pessoas, empresários, psicólogos, jornalistas e câmeras.
muitas câmeras. Beatriz chegou sozinha, vestido preto simples, pouca maquiagem, tentando passar despercebida. Mas Helena a viu na hora. Bea, que bom que você veio, abraçou a amiga, ou melhor, fingiu abraçar. Vem, quero te apresentar para algumas pessoas. E passou a noite toda arrastando Beatriz de um lado para o outro, apresentando, sorrindo, fazendo questão de dizer: essa é a Beatriz, minha melhor amiga, madrinha da minha filha. Beatriz sorria de volta, mas estava desconfortável. Algo não estava certo. Por volta das 9 da noite, Helena subiu no pequeno palco montado no salão. Pegou o microfone, sorriu para a plateia. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui hoje apoiando esse projeto tão importante. Aplausos. Hoje eu queria falar sobre algo muito pesado. Algo que muitas mulheres passam, mas poucas têm coragem de falar. Traição. O salão ficou em silêncio. Beatriz sentiu o sangue gelar. Helena continuou. A traição não vem só de quem você ama. Às vezes, vem de quem você confia, de quem você chama de amiga, de irmã. Os olhos de várias pessoas se voltaram para Beatriz. Ela queria sumir. Há alguns meses, eu descobri que fui traída pelo meu marido e pela minha melhor amiga. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. No dia da minha lua de mel, os dois se encontraram, num motel, em Tiradentes. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Ela ia fazer aquilo na frente de todo mundo. E sabe o que é pior? Eu estava grávida e nem sabia ainda. Helena fez uma pausa, limpou uma lágrima que escorria. Mas eu perdoei. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder do perdão. Acredito que as pessoas podem mudar. E acredito que a vingança não leva a nada. Beatriz respirou aliviada por um segundo. Mas então, Helena continuou. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar significa liberar a dor. E hoje eu quero liberar essa dor publicamente, para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. E então Helena olhou diretamente para Beatriz. Beatriz, você está aí? Todas as cabeças se viraram. Beatriz estava paralisada. Levanta, por favor. Beatriz não se mexeu. Beatriz, levanta. O tom era firme agora. Com as pernas tremendo, Beatriz se levantou. As câmeras se voltaram para ela. Helena desceu do palco. Caminhou até Beatriz. Ficou cara a cara com ela. Você quer dizer alguma coisa? A voz baixa, mas o microfone ainda estava ligado. Todo mundo ouvia. Beatriz olhou ao redor. Centenas de olhos fixos nela, julgando, condenando. Helena, por favor. Por favor, o quê? Você não acha que as pessoas merecem saber quem você realmente é? As lágrimas começaram a cair. Eu sinto muito, Helena. Eu sinto muito de verdade. Sente mesmo? Ou sente porque foi exposta? Beatriz não respondeu. Helena deu um passo para trás. Eu te perdoei, Beatriz. Mas isso não significa que eu vou deixar você fingir que é uma pessoa boa. Porque você não é. Você é egoísta, invejosa e destruidora. Cada palavra era uma facada. E sabe o que é engraçado? Você destruiu minha vida, mas no final, quem se destruiu foi você. Helena virou de costas e voltou para o palco. Beatriz ficou ali, parada, no meio do salão, com todo mundo olhando. E então, algo dentro dela quebrou. Mas não da forma que Helena esperava. Em vez de sair correndo, em vez de chorar e implorar perdão, Beatriz respirou fundo e falou: Você tem razão. A voz dela saiu baixa, mas firme. Helena virou de volta, surpresa. Eu sou egoísta, sou invejosa. E eu destruí a nossa amizade. Você tem razão em tudo. O salão estava em silêncio absoluto agora. Mas sabe o que eu aprendi nesses meses? Que ninguém rouba o que é amado de verdade. Helena piscou. O Caio não era meu, nunca foi. Mas também nunca foi seu de verdade. Porque se fosse, ele não teria ido comigo. Murmúrios se espalharam. E você não me perdoou. Você me torturou.
durante meses. Me chamava para perto só para me ver sofrer, só para me humilhar aos pouquinhos. Helena abriu a boca para falar, mas Beatriz continuou. Eu errei, eu admito. Eu atravessei todas as linhas e vou carregar isso para sempre. Mas você usou o perdão como arma. E isso, Helena, isso é tão destrutivo quanto a traição. Beatriz limpou as lágrimas. Eu sinto muito, de verdade. Sinto pelo que eu fiz. Sinto pela dor que causei. Mas eu não vou mais me arrastar. Eu paguei. Paguei caro. Perdi minha melhor amiga. Perdi meu trabalho. Perdi minha família. Perdi a mim mesma. Ela olhou ao redor. E vocês todos aqui, julgando-os como se nunca tivessem errado na vida. Como se nunca tivessem feito algo que se arrependeram. Silêncio. Pois eu errei. E vou carregar isso. Mas pelo menos eu assumo. Não finjo ser santa enquanto enveneno por trás. E então, Beatriz caminhou até a porta. Saiu. E não olhou para trás. Nos dias seguintes, o vídeo viralizou. As imagens do evento se espalharam pelas redes sociais. Comentários aos milhares. Alguns apoiando Helena, outros apoiando Beatriz. A maioria apenas julgando as duas. Beatriz trancou-se em casa. Desligou o celular. Não abriu as redes sociais. Lívia foi visitá-la. Você tá bem? Não sei. Acho que sim. Acho que não. Você foi corajosa. Fui. Foi. Você finalmente se defendeu. Beatriz deu um sorriso triste. Não sei se isso importa mais. Mas importava. Porque naquela noite, sozinha no apartamento, Beatriz fez algo que não fazia há meses. Ela escreveu, não planejou, não pensou, só deixou as palavras saírem. Sobre a inveja, sobre a obsessão, sobre a traição, sobre a culpa, sobre como é possível se perder completamente e ainda assim encontrar um caminho de volta. Escreveu a noite toda, e quando o sol nasceu, ela tinha 50 páginas. Nos meses seguintes, Beatriz continuou escrevendo. Perdeu o emprego oficial, mas começou a trabalhar como freelancer, ganhava menos, mas o suficiente para viver. Mudou de apartamento. Saiu de Lourdes, foi para um bairro mais simples, Santa Teresa. A mãe, Dona Cecília, ainda mantinha distância, mas mandou uma carta curta, mas importante. Filha, perdoar não é esquecer, mas é liberar. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, mas estou tentando, com amor mesmo que machucado, mãe. Beatriz guardou a carta como um tesouro. Lívia continuou sendo seu suporte, sua rocha, sua irmã de verdade. Você tá melhor, Bea. Tô? Tá. Você parece mais real. E era verdade. Beatriz tinha perdido o verniz, o sorriso forçado, a vida de mentira. Agora ela era apenas ela, com todas as falhas, com toda a dor, com todo o arrependimento, mas real. O livro ficou pronto 8 meses depois. Beatriz o chamou de Amar o que é errado. Era cru, honesto, doloroso. Ela não escondeu nada, não amenizou nada, contou tudo, usando nomes fictícios, mas todo mundo sabia de quem ela estava falando. Enviou para algumas editoras, esperando rejeição, mas uma editora aceitou. Não por ser bem escrito, mas por ser verdadeiro. As pessoas precisam ler isso, o editor disse. Precisam ver que é possível errar e ainda assim se reerguer. O livro foi lançado de forma discreta, mas em 2 semanas viralizou. Mulheres se identificavam, homens também. Pessoas que tinham traído, pessoas que tinham sido traídas. Todos encontravam algo naquelas páginas. Beatriz foi convidada para entrevistas. Aceitou algumas, recusou outras. Numa entrevista televisiva, o apresentador perguntou: Beatriz, você se arrepende? Ela olhou direto para a câmera. Todos os dias, mas o arrependimento só tem valor se mudar quem somos. E eu mudei. Não sou mais aquela pessoa. Nunca mais serei. E Helena, vocês voltaram a falar? Não, e acho que nunca voltaremos. E tá tudo bem. Algumas feridas não saram, apenas param de sangrar.
A entrevista também viralizou, e a frase "algumas feridas não saram, apenas param de sangrar" virou meme, virou tatuagem, virou legenda de rede social. Helena assistiu à entrevista, em casa, com Laura no colo, Caio ao lado. O casamento deles continuava, mas era tenso, mecânico, frio. Eles viviam juntos pela filha, mas o amor tinha morrido naquele motel em Tiradentes. Helena olhou para a tela da TV, viu Beatriz falando, viu a transformação. E pela primeira vez sentiu algo diferente. Não era perdão, mas era cansaço. Cansaço de carregar o ódio, de alimentar a vingança. Ela pegou o celular, abriu o contato de Beatriz, digitou. Vi sua entrevista. Ficou olhando para a mensagem por 5 minutos e então apagou, guardou o celular e continuou vivendo. Eduardo Prado também viu a entrevista e percebeu que a vingança dele não tinha destruído Beatriz, tinha fortalecido. Ele processou, ela processou de volta. Ambos perderam tempo e dinheiro. No final, desistiram, porque perceberam que estavam apenas alimentando um ciclo que não tinha fim. Beatriz não ficou rica com o livro, mas ganhou o suficiente para viver com dignidade. E, mais importante, ganhou a si mesma de volta. Não a Beatriz de antes. Essa tinha morrido. Mas uma nova Beatriz, mais consciente, mais humana, mais quebrada, mas também mais forte. 2 anos depois do escândalo, Beatriz estava diferente. Morava em Tiradentes agora. Ironicamente, na cidade onde tudo tinha desmoronado. Mas agora, a cidade significava recomeço. Ela trabalhava como consultora de comunicação, remotamente, e escrevia, sempre escrevia. Um segundo livro estava no forno. Lívia a visitava frequentemente. Você parece em paz, Bea. Não é paz, é aceitação. Eu aceitei quem eu fui e quem eu sou agora. E quem você é? Beatriz sorriu. Alguém que errou, que pagou e que continua tentando ser melhor a cada dia. Dona Cecília finalmente a visitou. Foi difícil, cheio de silêncios desconfortáveis. Mas no final, a mãe disse: "Você é minha filha e eu te amo, mesmo com tudo." E aquilo foi suficiente. O livro de Beatriz ajudou milhares de pessoas. Mulheres que tinham traído e se afogavam na culpa. Mulheres que tinham sido traídas e precisavam de um caminho para perdoar a si mesmas. Homens também. Famílias inteiras. Porque a história de Beatriz não era só sobre traição. Era sobre humanidade, sobre falhar, sobre cair, sobre se levantar mesmo quando tudo diz que você deveria ficar no chão. E sobre aprender que a redenção não apaga o erro, mas transforma quem você é. 2 anos e meio depois do escândalo, Beatriz acordou cedo numa manhã de sábado em Tiradentes. O sol entrava pelas janelas da casinha simples que ela alugava na Rua do Chafariz. Nada luxuoso, nada ostentoso, mas era dela e era real. Levantou, fez café, sentou na varanda com o notebook no colo. O segundo livro estava quase pronto. Reconstruir o que quebrou seria o título. Não era sobre a traição dessa vez. Era sobre tudo que veio depois. Sobre a reconstrução. Sobre aprender a viver com as cicatrizes. Lívia ligou por vídeo. "Bom dia, irmã." "Bom dia, Li. Tudo bem?" "Tudo. Só queria te avisar que vou aí semana que vem. Tô morrendo de saudade." "Vem sim. A casa é pequena, mas cabe nós duas." "Perfeito. Ah, e Bia, a mãe perguntou se você vai passar o Natal em BH esse ano." Beatriz suspirou. "Eu vou. Já tá na hora, né?" "Já. Ela tá melhor, mais leve. Acho que ela também fez as pazes com tudo." "Que bom." Depois que desligou, Beatriz ficou olhando para as montanhas ao longe. A relação com a mãe ainda era delicada, mas estava melhorando. Devagar, mas estava. Dona Cecília nunca ia esquecer, mas tinha aprendido a separar o erro da filha. E Beatriz? Beatriz tinha aprendido que não dá para forçar perdão,
Só dá para merecer aos poucos. O trabalho como consultora ia bem. Beatriz tinha poucos clientes, mas eram bons. Pagavam bem. Respeitavam o trabalho dela. A reputação manchada de antes ainda existia. Alguns lugares ainda olhavam torto, mas outros não. Outros viam a transformação e valorizavam. Ela não era mais a Beatriz de Lourdes, a bem-sucedida, a invejada. Era apenas a Beatriz de Tiradentes, a escritora, a mulher que errou e recomeçou. E isso era suficiente. Helena continuava em Belo Horizonte. A filha, Laura, estava com 2 anos agora. Linda, esperta, cheia de energia. Helena a amava mais que tudo, e era por ela que continuava. O casamento com Caio tinha se tornado uma conveniência. Moravam juntos, dividiam a cama, cumprimentavam-se de manhã, mas o amor tinha morrido naquela noite no motel. Caio sabia, Helena sabia, mas nenhum dos dois tinha coragem de terminar. Por Laura, pela imagem, pelo cansaço de recomeçar, Helena continuava sendo psicóloga, trabalhava muito, era boa no que fazia. Mas por dentro, ela carregava um peso. Não era só a traição, era a vingança, o evento, a exposição pública, a humilhação. No começo tinha sentido vitória, justiça, mas com o tempo sentiu vazio. Porque machucar Beatriz não tinha curado a dor dela, só tinha criado uma nova. Ela assistiu à entrevista de Beatriz na TV, viu o livro nas prateleiras, viu as pessoas comentando e percebeu que Beatriz tinha virado a história, tinha transformado a dor em arte, a vergonha em coragem. E Helena? Helena continuava presa no ódio, na mágoa, na perfeição falsa que insistia em manter. Numa noite sozinha no quarto enquanto Caio assistia TV na sala, Helena pegou o celular, abriu o Instagram de Beatriz, viu as fotos, Tiradentes, a casinha simples, os livros, as montanhas, e sentiu inveja. Irônico, não? Durante anos, Beatriz invejou Helena, e agora era Helena quem invejava Beatriz, porque Beatriz tinha se libertado, e Helena continuava presa. Ela digitou uma mensagem. Beatriz, eu vi sua entrevista, li seu livro, e preciso te dizer algo. Você tinha razão. Eu não te perdoei. Usei o perdão como arma. E isso foi errado. Eu não sei se a gente vai voltar a ser amigas um dia. Provavelmente não. Mas eu precisava que você soubesse. Eu te desejo o bem, de verdade, Helena. Ficou olhando para a mensagem durante 10 minutos. O dedo sobre o botão de enviar, mas não enviou. Apagou, guardou o celular e continuou vivendo na prisão que ela mesma construiu. Caio Duarte estava vazio. O trabalho ia bem. Ganhava dinheiro, subia na carreira. Mas o resto? O resto estava morto. O casamento era um fantasma. Helena mal olhava para ele. Conversavam apenas sobre Laura, sobre contas, sobre obrigações. Ele tentou se reconectar com a esposa. Flores, jantares, viagens. Mas Helena aceitava tudo com um sorriso frio, educado, distante. E Caio sabia por quê. Porque ele tinha destruído a confiança. E confiança, uma vez quebrada, raramente se reconstrói. Ele pensava em Beatriz às vezes, não com desejo, não com saudade, mas com arrependimento. Arrependimento de ter sido covarde, de ter manipulado 2 mulheres, de ter escolhido o caminho fácil em vez do certo. Ele tinha perdido as 2, e no processo tinha perdido a si mesmo. Caio Duarte era o grande perdedor silencioso daquela história. Rico, mas vazio. Casado, mas sozinho. Pai, mas ausente. E sabia que ninguém ia ter pena dele, porque ele tinha feito suas escolhas e estava pagando por elas, todo dia, em silêncio. Andrés Eduardo Prado também seguiu em frente.
O ódio por Beatriz tinha esfriado com o tempo. Ele viu a repercussão do livro, viu como ela tinha se levantado e percebeu que a vingança dele tinha sido inútil. Mais que isso, tinha sido pequena. Ele podia ter sido o homem que ficou, que apoiou, que amou de verdade, mas escolheu ser o homem que destruiu. E agora vivia com isso. Eduardo continuava empresário, continuava bem-sucedido, mas sozinho, porque ninguém quer ficar perto de alguém que usa a dor dos outros como arma. Lívia, a irmã de Beatriz, foi a única que realmente ganhou algo com tudo isso. Ela ganhou a irmã de volta. Não a Beatriz superficial de antes, mas a Beatriz real, vulnerável, honesta, e as duas se aproximaram de uma forma que nunca tinham sido antes. Lívia continuava sendo professora, ganhando pouco, vivendo simples, mas feliz. Porque ela tinha aprendido desde sempre o que Beatriz só aprendeu tarde demais, que a felicidade não está em ter o que os outros têm, está em estar em paz com o que você é. 3 anos após o escândalo, Beatriz estava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, voltando de uma palestra em São Paulo sobre seu livro. Cansada, mas satisfeita. Parou num café para tomar um suco antes do voo para Belo Horizonte, de onde pegaria um ônibus para Tiradentes. Então, viu Helena, do outro lado do corredor, com Laura pela mão, as duas vestidas para a viagem. O tempo parou. Beatriz sentiu o coração acelerar. Helena também a viu. Os olhos das duas se encontraram. Por um segundo, nenhuma se mexeu. Laura puxava a mão da mãe, querendo ir embora. Mas Helena estava parada, olhando. Beatriz também. 3 anos de silêncio, de dor, de transformação. Tudo ali, naquele olhar. Beatriz deu um passo à frente, hesitante. Helena não se mexeu. Então Beatriz parou e fez a única coisa que podia fazer. Acenou, de leve, um gesto pequeno, respeitoso. Helena não acenou de volta, mas seus olhos suavizaram. Só um pouco. E então ela virou de costas, pegou a filha no colo e seguiu. Beatriz ficou parada, olhando elas se afastarem, e sorriu. Não um sorriso de vitória, não um sorriso de alegria, mas um sorriso de aceitação. Porque ela entendeu. Algumas coisas não têm volta, algumas amizades morrem e não ressuscitam. E tá tudo bem, porque a vida continua. Para todo mundo, Helena seguiu com a filha, com o casamento quebrado, com a dor guardada. Beatriz seguiu sozinha, mas em paz, com as cicatrizes, mas curada. E as duas, cada uma do seu jeito, estavam aprendendo a viver. Naquela noite, de volta em Tiradentes, Beatriz sentou na varanda, abriu o notebook e começou a escrever o último capítulo do 2º livro. Digitou: há perdões que não curam, apenas deixam a ferida exposta para o mundo ver. Há amizades que morrem e não há ritual de despedida. Há amores que nunca foram reais, apenas projeções do que queríamos sentir. E há pessoas que destroem tudo ao redor e se destroem no processo. Eu fui uma dessas pessoas, mas também fui a pessoa que se levantou, que escreveu, que transformou vergonha em coragem. Eu não sou exemplo de nada, sou apenas humana, falha, imperfeita, cheia de arrependimentos, mas viva e tentando todo dia ser melhor do que fui ontem. Se você errou, saiba, isso não define você para sempre. O que define você é o que você faz depois do erro. Se você foi traído, saiba, a dor passa, não some, mas passa, e você vai se reconstruir. Diferente, mas inteiro. E se você, como eu, destruiu tudo, saiba que é possível recomeçar. Não no mesmo lugar, não com as mesmas pessoas, mas é possível. Eu sou a prova viva disso. Beatriz salvou o arquivo, fechou o notebook e olhou para as montanhas. A vida que ela tinha agora não era a vida que tinha sonhado. Não tinha o apartamento de Lourdes. Não tinha a carreira brilhante, não tinha a melhor amiga,
mas tinha algo que nunca teve antes: verdade. E às vezes, a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única coisa que vale a pena ter. E você, o que achou dessa história? Deixa sua opinião nos comentários. Fala o que você sentiu, o que você aprendeu. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui a gente não traz histórias perfeitas. A gente traz histórias reais, humanas, que mexem com a gente. E clica no like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias para você. Obrigado por ter ficado até o final. E lembra, errar é humano, recomeçar é corajoso. Até a próxima história.